turma, tudo bem? Olha, nós estamos começando mais um podcast Brasília. Sou Marcelo Torres e nós estamos hoje recebendo um super convidado, uma super convidada em nosso podcast Brasília. E lembrando, podcast Brasília é um oferecimento da empresa BR Brasil Comunicação Multimídia, da Rádio Mais Brasília, na Rádio BR Brasil e de seu idealizador, Rogério Lacerda. Estamos juntos mais uma vez, recebendo uma super convidada e ela hoje vai contar para nós um pouquinho da sua história de vida, vai contar um pouquinho para nós sobre esse mundo político e, claro, vai trazer para nós testemunhos aqui arrepiantes. Com certeza vocês um dia ouviram essa mulher, porque uma mulher batalhadora, guerreira mesmo. E hoje eu estou falando dela, Damares Alves. Seja bem-vinda, Damares. Obrigada pelo convite, uma alegria estar aqui e gostei da forma como você me apresentou. Só faltou uma coisa, dizer que a Ex-ministra. mais bonita do Brasil. Coisa Essa boa, é a hein? minha marca. Muito bom. Gente, ex-ministra, é porque, né, finalizou ali seu mandato ali praticamente, mas tá corrigido. Então tá bom. Mas não esquece, a mais bonita do Brasil. Pronto. Nós estamos aqui também com o idealizador do projeto Podcast Brasília, Rogério Lacerda. Seja bem-vindo, Rogério. Obrigado. É um prazer estar hoje aqui com a nossa ex-ministra, né, Damares, e posso afirmar, mais bonita. Obrigada. Pessoalmente, né? E nós estamos aqui com o pastor Maurício. Pastor Maurício é lá diretor do Instituto Crer para Vencer. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado por estar aqui hoje, né? Uma satisfação, graças a Deus. Doutora, pastora, ex-ministra e agora futuramente, né? Nós cremos aqui que Deus vai fazer algo bem maior. Em nome de Jesus é a nossa oração, é a nossa torcida, todos, né? Juntos, né? Então, agradecer a vinda, né? da ex-ministra e que Deus possa abençoar essa entrevista, que nós possamos estar aqui, né? Falando algo, ela contando da história, a trajetória, essa trajetória de sucesso e que Deus vai fazer muito mais em nome de Jesus. Agradecemos, é uma satisfação, viu? Doutora, pastora, ex-ministra. Pois é, nós hoje vamos conversar um pouquinho mais sobre a sua história de vida, né, sobre o trabalho belíssimo, né, um trabalho itinerante dentro do Ministério, né, Ministério da Mulher, da Família, dos Direitos Humanos, né, o qual a senhora assim, desenvolveu muito bem esse papel de mulher forte, guerreira, como ministra. Né? A gente fala itinerante, ex-ministra Damares, porque eu lembro uma frase do presidente Jair Bolsonaro, no qual ele falou que não queria seus ministros, né, intocados dentro dos seus ministérios, mas ministros que pudessem ser itinerantes, caminhantes fora e fossem realmente trabalhar, arregaçassem as mangas. E aí a senhora, né, demonstrou ser sim essa pessoa guerreira e itinerante com seu ministério. Mas a gente ainda vai falar sobre isso daí mais um pouquinho para frente. E aí eu queria que a senhora falasse um pouquinho, né, como a senhora advogada, como a senhora pastora, como é que surgiu essa história, essa iniciativa, né, essa vocação de ser pastora? Muito cedo. Meu pai era pastor, meu avô evangelista, então eu nasci em um lar evangélico, e meu pai era um pastor missionário, que mudava muito, né? Por isso eu morei em vários estados do Brasil, em várias cidades, então isso já nasceu muito cedo, querendo ser igual ao pai, falar do evangelho redentor e cuidar das pessoas. Meu pai era um pastor que cuidava de pessoas. As lembranças que eu tenho da infância, sempre na nossa igreja nós tínhamos um abrigo de idosos. E eu tinha as minhas missões. Uma das minhas missões era pintar a unha das idosas, das vovozinhas, pentear o cabelo, cuidar dela. Então, como criança, eu tinha minha participação ali nos nossos abrigos. E isso veio. Meu pai era um homem de uma generosidade incrível e ele contagiou a gente com tudo isso. Então, desde muito cedo eu quis falar do evangelho que salva, do evangelho redentor e pela minha experiência de vida também. Eu passei por um trauma de infância e foi na fé que eu encontrei a cura e eu queria compartilhar essa minha cura, compartilhar
que há esperança, e a esperança é Jesus Cristo. E aqui vou dizer para vocês, eu não tenho vergonha de falar de minha fé. E em todos os lugares, em todos os espaços, em todos os momentos. Sim. Isso foi, inclusive, motivo de muitas críticas quando eu assumi o ministério. Como é que uma mulher que é tão fanática vai ser ministra de Direitos Humanos? Exatamente por ser uma religiosa, eu acho que daria muito certo ser ministra de Direitos Humanos. Porque o evangelho é isso, é cuidar de vida, é garantir direitos. Quando a gente encontra lá em Provérbios 31:8, abre a tua boca por todos aqueles que estão com os direitos sendo prejudicados. Então isso já está em Provérbios 31:8. Aí depois a gente vê aí a história de Jesus Cristo. A história de Jesus Cristo, ele veio para resgatar a dignidade da mulher, para cuidar de criança, para mudar uma história, para cuidar do aflito. Então, ser cristão é ser protetor de direitos humanos. Só que aí o problema todo é que toda a minha fala, eu dizia, Deus abençoe. Toda a minha fala, eu dizia, o meu Senhor da minha vida. Então, você não pode falar disso, porque você é uma ministra de Estado. Horas. Como é que uma pessoa que tem fé entra na sua sala e fala assim, Jesus fica do lado de fora, eu vou entrar agora? Não. A fé é inerente. Jesus está aqui dentro do coração. Claro que como gestora, eu tive todos os cuidados obedecendo à laicidade do Estado. Mas não tem em meu mandato nenhuma portaria, nenhum projeto, nenhuma ação, nenhum programa. Que impede, né? Nenhum decreto que tenha sido com cunho religioso. Não tem. Uhum. Então, tentaram me pegar, mas viram que como gestora, eu sabia exatamente obedecer à laicidade do Estado. Agora, enquanto pessoa, Jesus é o Senhor de minha vida, eu não posso me separar dele. Então, isso foi muito criticado. Inclusive, eu luto para que eu tenha uma nação em que as pessoas tenham liberdade de expressar a sua fé, sem medo, sem retaliação. Verdade. Isso é direitos humanos. Porque a Constituição Federal me garante a liberdade religiosa no Brasil. Sim. E as pessoas acham que liberdade religiosa é só o culto no templo. Para que eu precisava de uma Constituição para me garantir ter culto dentro do templo? A liberdade religiosa que a Constituição fala é liberdade de expressão de fé também. Para você ter uma ideia, quando eu assumi e que ficou famosa aquela minha história do Jesus no pé de goiaba, Uhum. e que pegaram fora de um contexto, Uhum. eu estava contando, pegaram vídeos meus, queriam saber quem era essa louca que seria a ministra de Direitos Humanos. Foi durante uma pregação esse E vídeo. pegaram aí, mas foram várias igrejas que eu falei, Sim. pegaram vários trechos em que eu dizia, eu vi Jesus no pé de goiaba. E vi, gente, eu tinha 10 anos de idade. Eu tive uma experiência espiritual. E as pessoas precisam respeitar as experiências espirituais dos outros. Sim. E aí eu virei objeto de gozação, de zombaria. A ministra da goiabeira, a maluca, a fanática, ver Jesus em tudo que é lugar. Essa minha fala virou tema de carnaval. Foi muito doloroso. Tema de carnaval. Tem um trio, não é um trio elétrico, um carro alegórico que era um pé de goiaba e Jesus no pé de goiaba. Virou gozação, chacota, riram. Mas quando eles riram da minha fé, eles riram também porque eu estava no pé de goiaba. Tem toda uma história. Por que eu estava triste no pé de goiaba, querendo morrer aos 10 anos de idade? Então eles riram de uma história de uma menina. E aí eu tinha pessoas em minha volta que diziam assim, ameniza, não fala que você viu Jesus. Fala que foi um sonho, fala que foi assim, você imaginou, era um amigo imaginário. Eu dizia, não vou amenizar. Eu sei o que eu vi naquele pé de goiaba. Tentar fantasiar seu testemunho não dá. Não, era o politicamente correto, né? Falar do politicamente correto para não chocar as pessoas. Não. Se isso for empecilho para que eu continue como ministra, que eu seja exonerada. Mas eu vou falar exatamente o que aconteceu comigo. Eu vi Jesus no pé de goiaba. Jesus é o Senhor de minha vida. E aí é isso que eu quero, uma nação em que as pessoas expressem sua fé sem ser ridicularizada. E foi um exercício interessante, porque acredito que a partir de mim,
Outras pessoas tiveram coragem de autodeclarar sua fé, tá? Uhum. E não importa qual a religião. E aqui eu vou dizer, respeito a todas as religiões, tá? Todas elas. Mas a fé faz parte do ser humano. Desde que o homem é homem, ele tem fé. Nós somos corpo, alma e espírito. A ciência está provando isso. Claro. Lá nas cavernas, nas pinturas que se encontram, que os arqueólogos encontram, os achados mais antigos, sempre tem um ser que eles estão adorando. Você vai numa aldeia indígena que nunca fez contato conosco, você chega lá, eles estão adorando um ser. Eles estão falando com alguém acima deles. Então, isso faz parte do homem, a adoração, a fé. Então, arrancar isso das pessoas porque é pagar mico, é feio? Não, eu declaro a minha fé e quero que as pessoas que estão nos acompanhando aqui hoje não tenham vergonha de falar de sua fé. É até muito bonito falar de fé. E eu falo da minha fé sem vergonha. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Muito Nós bem. não podemos nos vergonhar como cristãos. Pelo contrário, nós somos exemplos para muitas pessoas. Nós temos que ser o sal da terra, né? O sal tem que fazer diferença. E inclusive, ex-ministra, esse seu testemunho, ele foi um fato que ocorreu na sua vida de infância. Sim. Esse motivo por que a senhora estava, né, na sua infância em cima desse pé de goiaba é algo inusitado, no qual, neste mês de maio, a gente luta também por esta causa. Sim, Né? Maio Laranja. Sim. Né? Eu estava em cima de um pé de goiaba aos 10 anos de idade, porque eu tinha muitas dores na alma. Eu passei por um trauma terrível. Aos 6 anos de idade, eu fui barbaramente estuprada. Meu Tá. Deus. E dentro de minha casa, por uma pessoa que estava hospedada dentro de casa. E aqui, deixa eu mandar um recado para os pais, as famílias que estão nos assistindo. Cuidado com quem vocês levam para dentro de casa. Exatamente. A sua casa é o seu território. Sua casa é seu ninho. Proteja seu território. Proteja o seu ninho. E o meu pai, exatamente por ser excessivamente generoso, ele media as pessoas pela régua dele. Todo mundo é misericordioso, é generoso. Meu pai não conseguia, acho que ele nunca conseguia conceber que alguém fosse tão cruel. E chegou um falso pastor na nossa casa. Meu pai era um pastor que tinha várias igrejas, ele era uma espécie de superintendente de igrejas, e missionários que se formavam em seminários iam fazer o curso prático com meu pai, por causa das obras sociais dele. E ele recebeu esse falso pastor, porque não existe o pastor pedófilo, existe pedófilo fingindo que é pastor. Exatamente. Sim. Não existe padre pedófilos. Uhum. Existem pedófilos fingindo que são padres. Como também não existem professores pedófilos. Existem pedófilos fingindo que são professores. Eles geralmente procuram uma profissão que eles possam ter acesso a crianças, tá? Então, que isso fique bem claro. Então, esse falso pastor entra na nossa vida e fica hospedado na nossa casa. E ele me estupra aos 6 anos de idade. E ainda me fez eu me sentir culpada, dizendo que eu era culpada daquilo. E se eu contasse para o meu pai, ele mataria meu pai. Então eu fico ali presa ao medo, refém do medo, do pavor, da dor. E foram 2 anos de abusos consecutivos. E confesso para vocês, eu enviei todos os sinais para todo mundo que estava à minha volta, que eu não estava bem. Mas as pessoas não liam os sinais. Eu tenho 58 anos. Isso aconteceu há 52 anos atrás. As pessoas não tinham noção. As pessoas não eram preparadas para ler os sinais que as crianças mandam quando elas estão em um processo de violência, em um ciclo de violência. Eu mandei sinais com os olhares, eu mandei sinais com a mudança de comportamento, eu parei de me alimentar, eu tinha sonos perturbados, eu gritava de noite nos sonos, eu passei a ser uma menina triste e meus pais não observaram esses sinais. Achavam que era uma fase. E eu fiquei refém desse homem por 2 anos. Esse homem some, aos 8 anos de idade ele some, eu descobri só na fase adulta, porque ele sumiu porque meus pais descobriram, tá? Mas acontece que eu continuava com aquelas dores, eu me sentia suja, imunda e pecadora, porque ele dizia que eu tinha seduzido ele, que eu era culpada daquilo, e eu achava que eu ia para o inferno. Então assim, a partir do momento que ele me coloca numa condição de suja, imunda, pecadora,
E eu era uma menina cristã. E toda menina cristã tem um sonho de morar com Jesus um dia no céu. E eu achava que eu não era mais digna do céu. Então ele não machucou só meu corpo. Ele arrancou de mim o sonho mais lindo que uma menina cristã pode ter. E é isso que eles fazem. E foi o motivo do qual Jesus apareceu para a senhora. Então, é o que eles fazem. Eles machucam o corpo, mas eles machucam a alma também. Eles arrancam sonhos, eles sepultam sonhos. E aí eu achava que eu não tinha mais esperança. E eu era uma menina triste. E no fundo da casa de meu pai, uma casa pastoral, tinha um pé de goiaba. E eu me refugiava muito ali chorando. Eu subia com a minha boneca, eu chorava. Eu passava um tempo enorme ali, sozinha. Se escondendo. Me escondendo, triste, chorando, porque eu não queria que papai me visse chorando, porque se ele perguntasse o que era, o homem ia matar meu pai. Então vocês vejam quanta responsabilidade em cima do ombro de uma criança. Não vou mais para o céu, eu sou imunda, eu sou suja, eu sou culpada e papai pode morrer por minha causa. A pressão, doloroso, né? É doloroso. Eu sei que tem gente que está me ouvindo que passou por isso. É doloroso. É uma responsabilidade para uma criança de 6 anos muito grande. E ele some, eu não tenho mais os abusos, mas eu tenho as dores da alma. Eu tenho os traumas. E eu tenho o inferno. Eu achava que eu não ia mais para o céu. E aí um dia eu quis morrer. E não sou a única criança que quis morrer. E nós estamos vivendo esse dilema no Brasil hoje. Nós estamos com um número muito grande de crianças e adolescentes se suicidando no Brasil. E eu subi no pé de goiaba triste e eu levei veneno pro pé de goiaba. E eu ia comer veneno. Mas, na verdade, eu vou contar uma coisa bem complexa aqui, que as pessoas às vezes não entendem. Não é que eu queria morrer, eu queria aliviar a dor. Uhum. Entende? Uhum. E para aliviar a dor era aquilo. A fuga, né? Então, eu estava com veneno e eu chorava muito porque eu amava Jesus, amava meus pais, amava minha família, amava a minha vida, mas não tinha esperança. E aí, quando eu estou em cima do pé de goiaba, com um saquinho de veneno na mão, que eu comecei a abrir o saquinho de veneno, milagrosamente eu tive uma experiência espiritual. Eu vi Jesus. Graças a E Deus. ninguém pode Jesus apareceu na hora certa, né, ministro? Apareceu, e é muito interessante que foi uma experiência tão real que ele aparece debaixo do pé de goiaba. Agora vocês imaginam, né? O tamanho do amor de Jesus na minha vida. Eu não ia mais para o céu. Agora o céu desce até mim. E nesse momento ele olha para mim, ele sorri. E foi um olhar assim que muda a minha vida. E ele sobe no pé de goiaba, e aí a gente tem uma conversa, e ele me abraça. Ele fala de planos para a minha vida, ele fala que eu era uma escolhida, que ele tinha muitas coisas para fazer por meio da minha vida. E eu tenho essa experiência, e me lembro bem que eu desço do pé de goiaba e ele não está mais. Eu desci antes dele, ele desaparece. E eu sempre falo que eu subi no pé de goiaba para a morte, e eu desci para a vida. E a partir dali a minha vida muda. E eu tinha 10 anos. Aos 11 eu já estava dentro de sala de aula na escola dominical cuidando de criança. E a partir daí eu fiz da minha dor a minha luta. E onde eu estiver eu vou proteger criança. E eu virei essa protetora e aguerrida. E eu protegia. Então eu conseguia identificar sinais. Os sinais que eu enviei que ninguém ouviu, eu via nas crianças. Então eu comecei a proteger crianças. E aí, aos 11 anos de idade, eu começo a ser uma ativista em defesa da infância. Então eu tenho toda uma trajetória em defesa da infância. Fui fazer magistério para ser professora, fui para a sala de aula antes de me formar, fiz pedagogia, depois fui fazer direito para lidar com o Estatuto da Criança e do Adolescente, participei do Congresso Nacional da construção do Estatuto. Então a minha vida inteira foi a proteção da infância. Mas riram quando ouvir essa minha história. E não tinha o direito de rir de uma menina que foi abusada. E isso foi muito ruim. E não tinha o direito de rir da minha experiência de fé. Só que o que eu fiz com isso, quando assumi como ministra, né? Eu fiz desse limão uma limonada. E aí eu comecei a conversar com o Brasil. Essa história me abriu microfones no Brasil inteiro. Eu estou aqui hoje, vocês estão perguntando, Sim. Vocês estão perguntando uma coisa que aconteceu há 3 anos atrás. Então, assim, o tempo todo eu sou chamada para falar sobre isso. Então, eles me deram uma oportunidade de ouro
Isso. né? De poder Sim, sim. falar com o Brasil e em todos os momentos poder falar com os pais. Pais, não sou só eu. Nós somos milhões de mulheres que sobreviveram à pedofilia. E aí também falar para essas mulheres que ainda estão no cativeiro da dor e do sofrimento. É possível romper esse cativeiro. Eu rompi. Eu sou uma mulher feliz. Eu sou uma mulher realizada. Eu esqueci? Não. Não tem mágica para esquecer o que aconteceu. Não tem remédio. Não tem oração que esqueça. Mas tem uma cura de alma. E eu tive a cura de alma. Então, o que eles fizeram? Eles zombaram tanto, mas eles acabaram abrindo os microfones para mim falar: Jesus existe. Ele sobe no pé de goiaba por uma menina abusada. Ele restaura, ele cura. E aproveitei essa oportunidade para fazer no Brasil uma grande jornada em defesa da criança. E aí a gente chega ao Maio Laranja. O que é o Maio Laranja? É um mês que a gente dedica o mês inteiro para enfrentar a violência sexual contra crianças e adolescentes. Então, o que a gente conseguiu fazer? Do limão uma limonada. Tem sido assim a minha vida. Pastor, essa questão de trauma de infância, muitas pessoas têm isso e trazem para a vida atual. Eu acho que não poderia ser dessa forma, mas é dessa forma. Eu conheço muitas pessoas, eu tive um trauma de infância e tem que superar. Então Deus, Jesus, ele veio para curar esses traumas, no qual as pessoas colocam como uma situação que vai refletir nos dias de hoje nas pessoas. Então esse é um trabalho que tem que ser feito para isso, não que venha refletir uma coisa que a senhora passou, que a senhora lembra, mas a senhora não usa como trauma. A gente não pode usar. Os problemas da minha vida são por causa, né, dessas situações que já passaram e que ainda que ficam, que as pessoas muitas das vezes ficam guardando, né, essa situação e colocam muitas das vezes e usam essas pessoas como causa da infelicidade e outras coisas mais. Mas é porque é doloroso, não é fácil. Sim, romper com certeza. esse ciclo da dor e do sofrimento. Um trabalho a ser pra mim, superado, né? Olha, o que acontece na infância define toda a sua vida. Eu passei, algumas pessoas passou, minha Então, irmã passou por situação também, várias pessoas que eu conheço passou por isso também, em situações. E não é só a violência sexual, existem outras violências contra a criança que definem. Eu sempre tenho dito que se você quiser destruir uma mulher, abuse dela na infância. Se quiser destruir um homem, estupre ele na infância. É tão grave a violência sexual. Todas as violências contra a criança são graves, todas. Mas a violência sexual ela é tão grave que a pedofilia é usada como arma de guerra. Nós temos países que usam a pedofilia como arma de guerra. Porque entra na nação, estupra todos os meninos e meninas e vai embora. Quando volta 10 anos depois, a alma daquela nação está destruída. Um menino estuprado dificilmente vai ser um grande soldado de guerra. Uma menina estuprada dificilmente vai ser uma grande líder. Consegue, eu consegui, mas é uma batalha, é uma luta. O que a gente vê as pessoas acabam indo para o álcool, acabam indo para drogas, problema de depressão, problemas problemas de saúde mental, psicológica, problemas emocionais, mas é possível romper esse ciclo. Agora, o que eu quero? Eu quero que não tenha mais violência contra a criança. Eu quero que as pessoas não precisem ficar enfrentando esses traumas. É possível vencer, mas o ideal é que não tenhamos mais violência contra a criança para a gente ter adultos saudáveis. E se a gente não fizer essa grande revolução pela infância hoje, nós vamos continuar tendo uma sociedade doente. E eu preciso falar sobre isso. Então, uma das minhas metas de vida, e fiz isso no Ministério, foi chamar o Brasil para um grande pacto pela infância. E agora, dia 18 de maio, eu já não estava mais no Ministério, mas foi uma construção de 3 anos, o governo Bolsonaro e esse presidente que tem um cuidado com a infância. Gente, eu estava no lugar certo, com a pessoa certa. O presidente Bolsonaro, ele tem um quê com criança? Ele tem um amor. Eu não sei se vocês já viram também como as crianças olham para Bolsonaro. Gostam dele. Peguem as fotos. As crianças olham para ele com admiração. Porque ele passa muito a imagem para a criança do pai protetor. Daquele homem que
vai protegê-la. Então as crianças olham para ele assim, com aquela admiração, abre a boca, os olhos arregalados. As crianças amam o Bolsonaro. É incrível a relação dele com criança. E ele me deu a oportunidade da gente fazer um trabalho. E nós entregamos agora o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Criança e Adolescente. E esse plano já começou a ser executado. Enquanto a gente construía, a gente já estava fazendo experimentos. E com resultados extraordinários. Aqui vou dar um resultado para vocês, que só isso já daria para Bolsonaro. Se fosse só por isso, já teria valido a pena eleger Bolsonaro. Em 2 anos e meio, o número de crianças assassinadas no Brasil caiu 41%. Graças a Deus. Isso é o governo Bolsonaro. Quando nós assumimos, nós tínhamos um relatório do Ministério da Unicef que dizia que no Brasil eram assassinadas por dia 32 crianças e adolescentes. Nós assassinávamos mais crianças que países em guerra. Isso é um absurdo, gente. Isso é o absurdo do absurdo. Então, eu estou falando da letalidade, da morte. Mas, além da morte, eu tenho o estupro, eu tenho o abuso, eu tenho a agressão física, a agressão psicológica, o não acesso à educação, o não acesso à saúde. Olha quantas violências. Mas, além de todas essas violências, eu tinha aqui o homicídio. E aí, a agressão, morte por agressão. Então, já caiu 41%. E agora ele entrega para o Brasil o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Criança e Adolescente. E o objetivo do presidente Bolsonaro é erradicar a violência contra a criança. Se Deus quiser, vai Porque conseguir. se eu erradicar a violência aqui, eu terei adultos saudáveis. Gente, eu terei uma sociedade mais justa. Eu terei uma sociedade mais próspera. Eu terei uma nação mais abençoada. Cortar o mal pela raiz, né? À frente quando a senhora esteve como ministra, na frente da secretaria, né? Qual foi a maior dificuldade encontrada, né, na sua gestão? Foi, primeiro, cair na credibilidade do povo. Porque tudo que eu fazia era assim, ela é louca. Por exemplo, quando no primeiro ano eu tinha, em fevereiro, a gente assume em janeiro, fevereiro, eu tinha que fazer a primeira campanha nacional sobre gravidez na adolescência, a gravidez precoce. E quando eu fui fazer a campanha, eu chamei o ministro da Saúde, que era o Mandetta, e disse o seguinte: nós vamos fazer uma campanha, mas nós vamos falar para os meninos esperarem. Porque toda a campanha que o governo fazia era: use camisinha, use preservativo, era dizendo como se prevenir. Então eu queria uma outra abordagem. Olha, e a abordagem era: tudo tem seu tempo. Tem o tempo de ser criança, o tempo de ser adolescente e o tempo de ser adulto. Verdade. Então a gente queria começar a conversar com os meninos. Aí viu, tá vendo? Ela é religiosa. Ela não quer que os meninos tenham relações sexuais, tá bem? É a pauta religiosa. Não é pauta religiosa. É pauta de saúde pública. Exatamente. Gravidez na adolescência é saúde pública. E me diga aqui, vocês, qual é o método mais eficaz para não engravidar? Esperar, não fazer. Não fazer, esperar. É não fazer. Exatamente. Então, por que eu tenho que dizer para o menino: use a camisinha, que a gente sabe que a camisinha tem menos de 80% de... Quantos filhos de camisinha a gente tem no Brasil? A camisinha, ela tem 80% de segurança apenas para gravidez. E para algumas doenças sexualmente transmissíveis, ela também não é, ela não prevê. A pílula. Quantos filhos de pílulas nós temos no Brasil? Quantas mulheres tomam pílula e engravidam? Quantas mulheres têm DIU e engravidam? Então, assim, os métodos preventivos, eles existem, eles têm lá a sua eficiência, mas não são 100% eficazes. Aí, o único método eficaz é não ter relações. E por que eu não posso dizer para o adolescente: espere mais um pouco? Porque não é só a gravidez. Eu tenho aí a sífilis. A sífilis está crescendo no Brasil. Nós estamos numa pandemia de sífilis. E a doença sexualmente transmissível. E além da doença sexualmente transmissível, além da gravidez, tem uma outra coisa: a autoestima. Você sabe o que é uma menina de 12 anos já ter se deitado com 10 meninos? E isso é verdade. Nós temos, por exemplo, bailes eletrônicos, bailes funks, festas, eventos que as meninas vão e ficam numa noite com 6 meninos. No meu tempo, ficar era dar um beijinho na boca. Não, o ficar delas hoje é ter relações sexuais.
E é uma competição de quantos meninos eu pego. E os meninos de quantas meninas pega. Eu quero aqui trazer a responsabilidade para o menino também. E quando a gente fala da gravidez precoce, a gente só pensa na menina. A menina que quis. Não, é o menino, o predador, o menino que vai lá para pegar a menina. Então, assim, eu quis fazer uma nova conversa com o Brasil. De que forma? Sexo e responsabilidade. Sexo e afeto. Trazer o sexo para o afeto, não para a competição. E aí eu quis conversar com o Ministério da Saúde. Aí vem, doida. Tá vendo? Ela vem aí para proibir o menino a ter relações sexuais. Então, o meu maior desafio foi provar que as minhas iniciativas, que as minhas propostas, elas tinham fundamento científico. E não era uma questão religiosa. Então, esse foi o maior desafio. Mas aí, no final dessa história, gravidez precoce na adolescência caiu 18% com essa nova abordagem. Continuamos falando da camisinha, continuamos falando da pílula, continuamos falando dos outros métodos preventivos, mas falamos de responsabilidade, falamos de esperar, falamos de amor, falamos de paixão, falamos de afeto. E sabe o que aconteceu? As famílias brasileiras gostaram disso. Eu entrava nos aviões e os pais me aplaudiam. Era isso que a gente queria que alguém falasse com nossos filhos. Porque meus meninos estão chegando na escola e estão dando camisinha para o meu menino. Não estão refletindo com ele sobre, vamos esperar mais um pouco. Vamos aguardar mais um pouco. Então, aí, a gente tem resultado de número, que a gravidez precoce cai 18%, e nós temos aí a resposta da família. A família brasileira gostou. Então, minha maior dificuldade foi mostrar que as nossas abordagens não eram religiosas, eram com base em dados e evidências científicas. E eu acredito que a senhora falando aí agora de desafios, né, dificuldades, eu recebi um vídeo da senhora falando, né, sobre, ainda no assunto pedofilia, aonde a senhora compartilhava uma situação e falando já do seu ministério itinerante, a senhora encontrando desafios, situações assim bem complexas em relação ao tráfico de crianças, em relação a até mesmo mães vender seus próprios bebês para a prostituição infantil. E a senhora citou um caso aqui no Brasil, se eu não me engano, em Santarém, né, no Pará, Marajó, e isso aonde, né, a mãe estava lá presente, até a mãe da criança, o bebê, já praticamente menos do que 6 meses, se eu não me engano. Eu gostaria que a senhora falasse sobre esse desafio, porque é o submundo do tráfico, aonde o seu ministério começou a lutar e a desafiar essas pessoas. Eu fui muito polêmica como ministra, porque eu toquei em assuntos que ninguém queria tocar. Assuntos extremamente delicados. E um deles que eu trago para o Brasil foi o estupro de recém-nascidos. Não é mais nem bebê, recém-nascidos. Misericórdia. E eu comecei a provar que isso existia a partir das denúncias que chegavam no nosso Disque 100 e a partir das operações policiais. Por exemplo, eu recebi no meu WhatsApp uma imagem de um estupro de uma criança de 29 dias. 29 dias. Acho que eu vi na rede social do senador Magno Malta essa situação. E eu fui assessora jurídica da CPI da pedofilia com o Magno Malta, e aí a gente tem que reconhecer que o senador Magno Malta foi guerreiro nessa área. Vai mandar um abraço, né, para ele. Muitas leis que foram atualizadas recentemente, foi o Magno que escreveu há 15 anos atrás, há 15 anos para aprovar uma lei. A gente tem muito essa demanda no Congresso Nacional. E depois eu também fui assessora dele numa outra CPI, a CPI que investigava maus tratos contra crianças e adolescentes. Foram 2 CPIs que o Magno liderou, voltado para a infância. E lá a gente viu muita coisa. E como assessora jurídica, eu tinha que fazer relatório. E para fazer relatório, eu tinha que assistir imagens. E eu vi muitas imagens. E lá, em 2018, a gente viu que estava explodindo o estupro de recém-nascidos no Brasil. E aquilo nos indignava muito, mas a gente fez um relatório, nós entregamos, encaminhamos ao Ministério Público e a gente propôs algumas mudanças na lei. Aí eu assumo ministra. Quando eu assumo ministra, eu vejo a coisa pior do que imaginava. E ele passou mal com a imagem, né? Diga-se de passagem, né? Eu passei mal, eu já cheguei. Todo mundo passou mal com a imagem. A minha equipe no ministério passava mal. Tinha noite que a minha equipe não dormia. Eu cheguei muitas vezes a ter que abraçar a minha equipe, orar pela minha equipe, tá? Mas a gente tem denúncia de estupro de bebês de 8 dias no Brasil. Que isso?
Aí você pergunta assim, por que se estupram? As Aí eu pessoas digo, não acreditam, né? não acreditam. Mas Não converse com acreditam. médicos. Converse com médicos. É inacreditável. Havia um silêncio brutal sobre isso. Eu decidi falar. Eu poderia continuar no silêncio. Mas na hora que, como ministra de Estado, eu falo, está acontecendo isso no Brasil, na hora que eu apresento um problema, eu tenho a obrigação de apresentar uma solução. E por que ninguém falava? Porque não queriam fazer o enfrentamento. Então, na hora que eu falei, eu disse, existe, eu vou enfrentar e vou trazer respostas para isso. Então, eu virei a ministra que tocava em assuntos polêmicos. E com relação ao estupro de recém-nascido, eu descobri, por exemplo, um crime organizado envolvido nisso. Um vídeo de estupro de recém-nascido pode custar 50 mil reais. Então, assim, não é um Zé Mané na esquina, bêbado, pegando criança. Nós temos gente com muito dinheiro envolvido. E descobri que muitos pais que estupram recém-nascidos, eles não são pedófilos. Eles estupram pelo dinheiro. Tá? Eles abusam pelo dinheiro. É dinheiro fácil. E aí a gente começou a fazer esse mapeamento. Quem é o pedófilo, quem é o estuprador, quem é o explorador. São figuras totalmente diferentes. Por exemplo, eu tenho um explorador de criança que nunca tocou numa criança. Ele explora, ele ganha dinheiro. E eu tenho pedófilos que nunca exploraram, nunca ganharam dinheiro com isso. E eu tenho um abusador. Então a gente tem aí algumas figuras que a gente precisa entender quem são esses criminosos, cada um tem uma função. E aí a gente começou a fazer um enfrentamento ao estupro de recém-nascido e a falar com o Brasil sobre isso. E aí a criar também mecanismo para inibir. E descobrimos, por exemplo, que o Brasil é o maior produtor de imagem, maior fornecedor para o mundo de imagens de estupro de criança e recém-nascidos. E aí agora, o que fazer? Nós temos que fazer agora um enfrentamento mundial. E aí eu descubro que o Brasil estava fora da Aliança Global de Proteção da Infância, que é uma aliança que investiga crimes sexuais na internet. E nós aderimos. Vocês imaginam a alegria da aliança, que tinha mais de 80 países quando nós entramos no grupo, porque eles estavam enfrentando o que nós estávamos produzindo. Eles diziam, adianta a gente enfrentar o crime sexual no nosso país se o grande fornecedor do crime não está na aliança? Nós entramos na aliança, inclusive, essa semana tem algumas matérias sobre isso, entramos na aliança e a gente está trabalhando muito. E aí o presidente Bolsonaro deu ordem ao MJ, ao Ministério da Justiça, vamos pegá-los. E nós fomos para cima. Só esse mês agora, nesse Maio Laranja, a operação agora recente que o ministro Anderson fez, e hoje a gente tem um grande ministro da Justiça, o ministro Anderson, que é daqui de Brasília, vocês precisam, a gente precisa reconhecer o trabalho do Anderson Torres, delegado, então ele tem assim, muita vontade de fazer as coisas acontecer. Só esse mês, em uma operação, Anderson pegou 600 pedófilos. E nessas operações que ele fez esse mês, ele resgatou 187 crianças da exploração sexual. Então, assim, nós estamos mostrando resultados e números. E eu gostaria de... Eu falo nós porque eu me sinto parte desse governo. Eu sinto parte desse programa nacional. E já que eu estou com os microfones abertos, eu queria mandar um recadinho, posso? Pode. Eu posso dar para a câmera? Pode. Então, o recadinho é para os abusadores. Nós vamos pegar todos vocês. Em nome de Jesus. Não vai ficar um para trás. Nós vamos fazer a vida de vocês muito difícil no Brasil. Verdade. Vocês não pegarão mais nossas crianças. Esse é o recado. Ministra, agora a senhora está partindo para um novo desafio na sua vida. A senhora está deixando agora recentemente o ministério e a senhora mudou o seu domicílio político para cá, para o Distrito Federal. E a senhora recentemente filiou-se ao Republicanos e aí saiu-se que a senhora está vindo agora como senadora. Pré-candidata, né? senadora. Pré-candidata. Então, como é que é agora esse desafio como, né, se for, né, a vontade de Deus, a senhora como senadora vem lutar, ainda continua os mesmos desafios, mesma bandeira? Continua. Porque assim, ó, eu esbarrei em muitos problemas no Ministério com relação à legislação. Eu corri atrás de abusador de criança, atrás de agressores de mulheres,
atrás de agressores de idosos, fiz tudo que podia fazer como ministra. Aí, quando chegar na delegacia, o cabo era liberado, porque a legislação é frouxa. Então, assim, eu me desgastei tanto, botei a minha vida em risco, ameaças de morte para tudo que é lado, e o nosso marco legal ainda é frouxo. Nossa, Nós precisamos melhorar o nosso Código Penal. E aí o que acontece? Eu mudo meu domicílio para cá. Eu moro aqui desde 98, tá? Não é que eu estou chegando agora, não. Eu moro aqui. Sim. E eu convivo com as realidades do Distrito Federal. As pessoas que estão nos assistindo agora, que estão nos vendo, sabe? Existe muito abuso sexual em Brasília. Exatamente. Existe muita violência contra a criança, muita violência contra a pessoa idosa. E aí eu fui convidada pelo partido a ser pré-candidata a senadora para a gente fazer uma grande mudança na legislação. Porque senão vai entrar uma outra ministra lá, outro ministro, aguerrido, o próprio Anderson, prendeu 600. Pergunte de quantos vão ficar na cadeia. Hein, doutora? Muitos policiais reclamam, eles prendem e a justiça solta. Seria essa a situação que deve ser mudada? Com certeza. Uma consolidação. Eles reclamam, por que eu vou prender? O Código Penal é de 1940, gente. Assim, ao longo desse período, o Congresso Nacional foi aprovando novas leis, mas não há uma consolidação. E a reforma do Código Penal está parada no Senado desde 2012. É covardia, é? É covardia dos senadores que estão lá deixar a reforma do Código Penal na gaveta desde 2012. Está precisando de um senador bravo, macho? Estou chegando. Pronto. Tá, é isso que estão precisando. resolver. De alguém para fazer barulho. Vocês querem ver uma coisa? Atenção, pais e mães que estão me ouvindo. Não tem uma comissão permanente da infância, nem na Câmara, nem no Senado. Olha só. Não tem. Tem comissão permanente da Amazônia, do meio ambiente, da agricultura, de seguridade social, tem comissão permanente da mulher, tem comissão permanente da educação, da saúde, de tudo. Mas não tem uma comissão permanente nem na Câmara, nem no Senado. As propostas que diz respeito a crianças ficam anos tramitando. Eu tenho um projeto de lei, são vários, vou citar um. Eu tenho um projeto de lei que eu escrevi em 2007 para salvar crianças indígenas. Ele está dormindo no Senado. Eu consegui aprovar ele em 2015 na Câmara e está desde 2015 dormindo nas gavetas do Senado para salvar crianças descaso, indígenas, né? de estupro, para salvar criança indígena do infanticídio. Então, assim, a gente precisa mudar, foi o que nós começamos aqui a conversa. Se eu quero um adulto saudável, eu tenho que ter uma infância protegida. O futuro da nação são as crianças. O orçamento da União, gente. Olha o orçamento da União. Mas por que não tem tanto dinheiro para criança no orçamento? Não tem sindicato de criança brigando. Não tem criança invadindo o prédio público, fazendo marcha. Aí. Não tem o Dia Nacional do Orgulho da Infância. Não tem. Não tem. A gente vai precisar ter parlamentares com muita coragem para enfrentar a violência contra a criança no Brasil. Aí quando o partido perguntou, eu quero, mas tem... Não, vambora, vamos conversar com Brasília. E a gente, a partir daqui, construiu uma proposta para o Brasil. E dizendo para as pessoas de Brasília, na época da eleição, eu posso falar mais claramente, agora eu sou pré-candidata, não será eleita uma senadora. Será eleita uma causa. Uma defensora. É diferente. Eu quero a política nova que Bolsonaro fala. Eu quero trazer para o Senado agora. Não é uma pessoa que vai ser eleita. Uma causa vai ser eleita. E uma das causas vai ser a infância. E quero um gabinete que todo mundo, quando pensar, aconteceu alguma coisa com criança, aonde a gente vai buscar ajuda? A delegacia, mas o Senado tem uma pessoa lá também. Então, ser esse gabinete diferente, ser esse parlamento atuante em assuntos delicados, que eles não querem tocar. O estupro de recém-nascido, o estupro de idosa, a violência contra a mulher, ter um gabinete que vá realmente para fazer grandes mudanças. Então, eu estou pré-candidata a Senado, querendo fazer uma grande mudança, e eu estou aí colocando meu nome à disposição. Pastora, a respeito da natalidade também, né, das pessoas, a família com 10, com 15, e não tendo situação, né, eu acho que uma questão dessa de ter um controle
dessa Um natalidade, programa igual de outros. planejamento familiar. Planejamento no Brasil. familiar, um planejamento, exatamente. Isso eu acho que é muito importante. Que as famílias que quiserem ter muitos filhos, e eu defendo famílias numerosas, e que tiverem condições, que tenham muitos filhos e que tenham condições de cuidar e que o Estado as ajude. Mas as famílias que não quiserem ter muitos filhos, que tenham um programa de planejamento familiar, um acesso a esse programa de planejamento familiar. O presidente Bolsonaro já mandou escrever esse programa, não foi apresentado ainda pelo Ministério da Saúde por conta da pandemia, mas é um objetivo dele, um programa de planejamento familiar, respeitando os aspectos éticos, respeitando as questões culturais e as questões religiosas no Brasil. Mas a gente tem condições de ter o melhor programa de planejamento familiar do mundo. Se Deus quiser, um planejamento é tudo, acho que vai fazer diferença, doutora, pastora, e se Deus quiser vai dar certo. E outra coisa com relação ao Senado, eu não queria ser só eleita, né? E a causa, eu queria ser presidente do Senado. A primeira mulher presidente do Senado. Se Deus quiser. Gente, para fazer... Eu respeito senadores nossos que estão no cargo lá, mas o Senado se acovardou nos últimos anos. O Senado se ajoelhou. Exatamente. O Senado não cumpriu o seu papel. O Senado se perdeu em brigas e politicagem. Durante a pandemia, a gente esperava um Senado que nos ajudasse a enfrentar a pandemia. Aí eles criam uma CPI para complicar a vida de todo mundo. São políticos, doutora, que têm que serem eleitos para pensarem verdadeiramente no povo e não só neles. Porque o egocentrismo político é muito grande. Sim. É muito grande. Então, pessoas como a senhora, né? A senhora como exemplo para mais políticos levantarem a bandeira da família, a bandeira da criança, só outras, bandeira da mulher, de várias coisas. Então essa política, né? Porque Deus fala, né? Em Lamentações também fala que Deus ele zela pelo direito dos seres humanos. Lamentações 13 também fala. E uma das bandeiras minhas também que eu levaria para o Senado é o enfrentamento à violência na escola. Também. Gente, a escola, que era para ser um lugar de conhecimento Paz. E proteção, virou campo de guerra. E em Brasília está insuportável. Sim. Então eu gostaria muito da gente fazer aqui em Brasília um experimento junto com o Senado, até por meio do Senado, alocando recursos para o enfrentamento à violência na escola. E se a gente erradicar a violência aqui na escola em Brasília, a gente vai conseguir erradicar em todos os lugares do Brasil. Então, entende por que eu quero ser senadora por Brasília? Porque há muita coisa que a gente pode fazer aqui como experimento. Iniciação. Lá no laboratório aqui. Fazer daqui projetos pilotos. E um deles que eu vou enfrentar com muita coragem é a violência nas escolas. Os pais estão mandando as crianças para a escola e eles ficam apreensivos. Vai voltar sem estar machucado? Vai voltar vivo? Meninos indo com faca para a sala de aula no Distrito Federal? Meninos indo armados para a sala de aula? Gangues na porta da escola esperando uma menina ou um menino sair para poder bater? Não. Nós vamos ter que dar uma resposta a isso. A escola tem que voltar a ser um lugar de proteção e de conhecimento. Ministra... Primordial. Ministra, parabéns por esse projeto e outros projetos que vão ser ainda colocados, que é a respeito da pré-campanha, né, da senhora, então, com certeza, é primordial. Ex-ministra Damares, a gente está com tempo, assim, a senhora está com o tempo muito corrido, né? Seu tempo aqui com a gente já está praticamente esgotado. A gente quer agradecer a sua presença aqui. Tenho certeza que a senhora vai voltar aqui e compartilhar muitas coisas com a gente. O assunto que a gente tinha que tratar com a senhora é muito grande, muito vasto, porque, como eu disse no início, o seu ministério foi um ministério itinerante, um ministério que... Com muitas pautas, né? Foi assim um ministério, né, atuante de porta em porta, né? Em loco, na verdade, né? Que até durante a pandemia, seu ministério assim, foi realmente em vários lugares, em loco mesmo, ver as situações de muitas famílias. E aí eu queria que a senhora fizesse suas considerações finais agora, a senhora já como pré-candidata, né, ao Senado. As minhas considerações é o seguinte: a esperança para o Brasil. Tá? As pessoas olham e depois dessa pós-pandemia, as pessoas estão num estado ainda de muita tristeza, depressão. A pandemia foi muito ruim, mas eu queria dizer que tem esperança para o Brasil. Ontem eu vi o nosso ministro da Economia lá no Fórum Mundial de Economia apresentando os dados do Brasil. Nós estamos surpreendendo o mundo com os nossos dados. Tá caro, parabéns. As coisas estão caras, a gasolina está cara. Mas vou dizer para vocês, em relação a outros países, nós estamos melhor. Nós estamos gerando emprego, nós estamos trabalhando muito. Então,
tem esperança para o Brasil. É só ter mais um tiquinho de paciência. Tudo isso vai passar. Eu quero que vocês lembrem o que nós estávamos sendo em 2019. Nós estávamos decolando como nação. Sim. Aí vem a pandemia e nos coloca lá embaixo. Essa retomada, não é só o Brasil que está numa situação delicada, é o mundo inteiro. Mas nós já estamos em situação melhor que muitos outros países. Então, há uma esperança econômica para o Brasil, mas há uma esperança social também. Há uma esperança para a infância, há uma esperança para a mulher. Então, as minhas considerações é o seguinte, juntar o povo de bem, juntar essa turma que quer ver o Brasil bem e fazer as grandes mudanças. Eu me coloco à disposição para estar no lugar de poder e de decisão que é o Senado, para fazer as grandes mudanças para o Distrito Federal e de Distrito Federal para o Brasil. Então, eu quero falar, inclusive, para as pessoas que estão nos assistindo, que foram vítimas de violência como eu. É possível romper o cativeiro da dor e do sofrimento. Acreditem nisso. É possível ser feliz. E, doutora, um psicólogo, né, são doenças psicossomáticas que são da alma que Deus cura. Ele é primordial na cura dessas doenças psicossomáticas. Eu queria só perguntar, a senhora sintetizar duas perguntas. Quem é Jair Bolsonaro e como está a pré-campanha da senhora? Jair Bolsonaro é o maior líder que essa nação já teve, o homem mais autêntico, mais generoso, um homem visionário. Às vezes a gente não consegue entender a cabeça de Bolsonaro. Eu acho que um dia, daqui a alguns 50 anos, quando forem escrever sobre Bolsonaro, eles vão ficar impressionados, porque ele é visionário, ele vê coisas que a gente não vê. Já teve momentos que eu dizia assim, não, essa decisão está errada. E eu ia para casa brava de uma reunião de ministros que ele tomou uma decisão. No outro dia estava lá, Bolsonaro estava certo. Então nós temos um líder, uma cabeça além do nosso tempo. A cabeça de Bolsonaro, ela é além. Ele é um gênio. Um presidente que quer o bem da nação. Ele ama. Gente, o Bolsonaro ama o Brasil. Ele ama. Ele não está lá por acordos políticos. Ele não está lá por poder. Não está lá por acaso, né? É por amor. Então, assim, Bolsonaro, ele é o presidente necessário para romper um ciclo de corrupção que tinha no Brasil. Bolsonaro foi o presidente necessário para mostrar que é possível uma nova política. Ele não vai conseguir realizar todos os sonhos dele, mas ele rompeu. E ele inspirou pessoas como eu a querer ocupar esses espaços de poder e decisão, pessoas do bem. E está vindo uma geração de jovens aí, gente, se inspirando em Bolsonaro, dizendo é possível. Ontem eu encontrei 2 meninos com a cabeça assim, se inspirando em Bolsonaro. Então, ele é esse homem extraordinário. E a minha pré-campanha está na rua, né? E quem quiser falar comigo depois sobre meus projetos, o que eu pretendo fazer, minha pré-campanha está na rua e é Damares. Damares amando muito o Distrito Federal, a cidade que eu escolhi para morar, a cidade que eu escolhi para ter a minha família, ter minha filha. Eu amo essa cidade, eu amo o Distrito Federal. Quem quiser falar com a senhora nas redes sociais, o encontra onde? Instagram é o lugar mais fácil, né? Damares Alves Oficial 1, é só me encontrar lá. E na sede do meu partido, o Partido Republicano, estou ali à disposição de todo mundo. Nós também vamos estar à disposição da senhora. Obrigada. E quero dizer também que a esperança nunca morreu e a esperança nunca foi a última, porque a esperança nossa é Jesus, ele ressuscitou. Amém. Ele nunca foi, esse paradigma, né, que a esperança é a última que morre, isso aí não existe. E outros mais também. Irmão Rogério. Damares, né, a sua pré-campanha está com a data marcada. Lançamento da pré-campanha. O lançamento da pré-campanha. 7. Qual é a expectativa, para finalizar, a expectativa desse pré-lançamento da campanha? Que vai ser no Centro de Convenções dia 7 agora. A gente quer mandar um recado nesse lançamento, que não vai ser uma campanha, vai ser um movimento. Eu quero que essa pré-campanha e a campanha seja algo inédito. Por exemplo, ontem eu tive com uma pré-candidata nossa, a distrital, e que eu já estou conversando com os nossos pré-candidatos. Vamos aproveitar esse momento para salvar vidas. Vamos aproveitar esse momento para já fazer transformações. E ela está saindo pela rua falando dela e já está orientando os pais. Sua filha mudou de comportamento? Sua filha está comendo? Está dormindo direito? Será que não tem alguém machucando sua filha? Então a gente quer, durante a nossa campanha,
o pessoal do Republicano, já ser um movimento de proteção da vida. A gente quer dançar na rua, brincar, ser uma campanha alegre, sem agredir ninguém, sem atacar ninguém. Nós somos republicanos e nós viemos para salvar vidas. Então, esse recado que a gente vai dar dia 7, que vai ser uma pré-campanha, que na verdade vai ser um movimento pela vida, pela família, pelas crianças. Um propósito. Então, estou esperando lá. Quem puder ir, vai ser dia 7, lá no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Nós vamos transmitir ao vivo pelo meu Instagram, pelas redes do Republicano. Aí vocês vão conhecer a força desse projeto e dos nossos distritais. Nós temos excelentes candidatos a distritais e a deputados federais também, com uma ideia de transformação, de mudanças. Qual o horário? Vai ser a partir das 19 horas. Acompanhe, tá? Pronto. Quero agradecer mais uma vez a presença da senhora, assim, muito marcante por onde a senhora passa. Né? Eu friso mais uma vez que seu ministério realmente deu assim, um grande exemplo para poder ficar. E esperamos que essa ministra, a ministra atual agora, possa seguir, e com certeza vai seguir, dar continuidade a esse seu trabalho. E se a senhora também possa ter tido a felicidade de inspirar muitas pessoas, né? Muitos líderes para também estar nessa caminhada, nessa batalha e enfrentar a gente grande. Né? Tem que ter a coragem, como a senhora teve, de enfrentar a gente grande no seu ministério. Por isso eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui e faço os votos, os convites de que a senhora volte com mais tranquilidade para a gente poder conversar melhor, né, e expandir melhor esses assuntos que são de extrema importância para todos nós, para a família brasileira. Vai ser uma alegria voltar. Obrigada a todos vocês, obrigada pelo carinho e pela recepção. Eu acho que, Marcelo, vai ser um divisor de águas. A pastora na política, divisor de águas na política, quando ela entrar. Com certeza. Porque a diferença vai ser feita e todos os políticos devem seguir o exemplo dela de estar lutando pela família, pelo povo, verdadeiramente. É essa que é o nosso desejo. Recado, pastor, para que o Brasil não mande mais lixo para o Congresso Nacional. É verdade. Porque dizem, em Brasília todo mundo é corrupto. Não, eles mandam os corruptos para cá. Então a gente quer mandar Exatamente. um recado também que mandem projetos e causas para o Congresso Nacional. Não Pronto. mandem mais lixos para cá, não. Mandem mais Damares, né? Que existam mais Exemplos, Damares né? espalhados pelo Brasil afora. Ok. Obrigada, Gente, gente. Esse foi o Podcast Brasília. Agradecemos a vocês que assistiram, estão assistindo, estão compartilhando, dê o seu joinha, compartilhe só com todo mundo, coloque aí #Damares, que todo mundo vai compartilhar, ok? Podcast Brasília, sempre um papo.